Você já parou para refletir se o que você acredita realmente molda quem você é? Em um tempo em que muitos falam de fé, mas poucos deixam que ela transforme suas escolhas, existe uma pergunta que ecoa com força. O que define, de fato, um verdadeiro discípulo? Não alguém que apenas frequenta ambientes religiosos, nem alguém que domina um vocabulário espiritual, mas alguém cujo caráter revela, de forma silenciosa e constante, a essência do reino de Deus. Há palavras de Jesus que não foram ditas para confortar, mas para confrontar. Palavras que atravessam gerações, rompem máscaras e nos colocam diante de um espelho espiritual impossível de ignorar. Lucas 6 é exatamente esse tipo de texto. Ele não permite neutralidade, não abre espaço para uma fé superficial e não valida uma vida desconectada da verdade. Cada frase carrega um peso eterno, capaz de revelar se estamos apenas ouvindo ou realmente vivendo aquilo que dizemos crer. Este capítulo nos chama para um nível mais profundo, onde a fé deixa de ser discurso e passa a ser identidade, onde seguir a Jesus não é um rótulo, mas um caminho que redefine valores, prioridades e atitudes. Ao mergulhar nessas palavras, somos levados a confrontar nossa própria estrutura interior, nossos fundamentos e as motivações que sustentam nossas decisões diárias. Não se trata de conhecer uma história conhecida, mas de permitir que a mensagem revele quem somos quando ninguém nos vê, quando não há aplausos, quando restam apenas nossas escolhas diante de Deus. Lucas 6 nos desafia a enxergar o discipulado não como um evento pontual, mas como um processo contínuo de transformação do caráter, um chamado que vai além do exterior e alcança o coração, revelando se nossa fé é apenas herdada, emocional ou verdadeiramente enraizada. Este vídeo é um convite à reflexão profunda, à autoavaliação sincera e à descoberta do que Jesus realmente espera daqueles que decidem segui-lo. Se você deseja entender por que o cristianismo genuíno não pode ser vivido pela metade, se quer compreender por que palavras sem prática não sustentam uma vida espiritual sólida, e se está disposto a encarar verdades que podem redefinir sua caminhada, então permaneça conosco. O que Lucas 6 revela não é apenas um ensino antigo, mas um padrão eterno de caráter. Um chamado urgente e atual para todos que desejam ser, de fato, discípulos de Jesus. Quando Jesus começa a revelar o caráter de um verdadeiro discípulo, ele não apresenta conceitos abstratos nem ideias filosóficas distantes da realidade. Em Lucas 6, o ensino é direto, prático e profundamente confrontador, porque o reino de Deus se manifesta, antes de tudo, nas atitudes. O verdadeiro discípulo é reconhecido não pelo que declara publicamente, mas pela forma como reage às circunstâncias da vida, especialmente quando essas circunstâncias expõem fragilidades, dores e injustiças. Jesus revela que o caráter moldado pelo reino caminha na contramão da lógica comum, porque não se sustenta em recompensas imediatas, nem em reconhecimento humano. Ele nasce de uma convicção interior profunda, de um coração alinhado com Deus e disposto a viver valores que o mundo não compreende. O discípulo verdadeiro aprende que sua identidade não está no que possui, no que conquista ou no que aparenta, mas na confiança absoluta de que Deus é suficiente em qualquer cenário. Essa postura interior se traduz em escolhas visíveis, em atitudes que demonstram humildade, mansidão e dependência espiritual, mesmo quando tudo ao redor sugere autossuficiência. Jesus aponta que o caráter é revelado quando somos confrontados pela escassez, pela rejeição e pela dor, porque é nesses momentos que se evidencia em quem realmente confiamos. O discípulo não se define pela ausência de dificuldades, mas pela forma como permanece firme sem negociar princípios. Em Lucas 6, o chamado é claro: viver uma fé que não reage por impulso, mas responde com propósito. O verdadeiro discípulo não permite que circunstâncias determinem seu comportamento, porque sua referência não está nas emoções do momento, mas na verdade que governa seu coração. Isso se torna ainda mais evidente quando Jesus trata do amor que ultrapassa limites humanos. Amar quem fere, abençoar quem persegue e agir com misericórdia diante da injustiça não são atitudes naturais, são frutos de um caráter transformado.
Essas ações não surgem de esforço humano isolado, mas de uma vida continuamente rendida a Deus. O discípulo verdadeiro compreende que agir com graça não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. Ele entende que o reino de Deus se manifesta quando escolhemos responder com luz em ambientes dominados por trevas. Lucas 6 revela que o caráter cristão não é reativo, mas intencional. Cada atitude se torna um testemunho silencioso de quem governa o coração. Jesus também expõe que a forma como tratamos o próximo reflete diretamente a forma como compreendemos a graça que recebemos. O verdadeiro discípulo vive consciente de que foi alcançado pela misericórdia e por isso estende misericórdia. Ele não mede, não julga com dureza e não condena com facilidade, porque reconhece que sua própria história é marcada pelo perdão. Esse tipo de postura revela um coração curado, que não precisa ferir para se afirmar. Lucas 6 nos conduz a entender que o caráter aprovado por Deus é construído no cotidiano, nas pequenas decisões, nos momentos invisíveis e nas atitudes que ninguém aplaude. É nesse espaço silencioso que a fé se torna prática, que o ensino de Jesus deixa de ser teoria e passa a ser vida. O verdadeiro discípulo não busca apenas ouvir palavras inspiradoras, mas permitir que essas palavras moldem sua conduta, redefinam suas prioridades e transformem profundamente sua maneira de viver. Em Lucas 6, Jesus aprofunda ainda mais o retrato do verdadeiro discípulo ao tocar em um ponto decisivo e inegociável: a coerência entre aquilo que se diz e a forma como se vive. Aqui, o ensino deixa claro que a fé autêntica não pode ser compartimentalizada, separando discurso e prática, espiritualidade e cotidiano. Jesus revela que palavras, por mais bem articuladas que sejam, não sustentam uma vida espiritual se não forem acompanhadas por atitudes alinhadas à verdade. O caráter do discípulo é exposto inevitavelmente pelo que ele produz, pelo que expressa e pelas decisões que toma quando precisa escolher entre conveniência e obediência. Não existe neutralidade nesse chamado. O verdadeiro discípulo compreende que o coração é a fonte de tudo o que se manifesta externamente e, por isso, a transformação precisa começar de dentro para fora. Quando Jesus afirma que a boca fala do que o coração está cheio, ele está revelando uma lei espiritual profunda. Aquilo que domina o interior, mais cedo ou mais tarde, se tornará visível. Palavras, reações e comportamentos não são eventos isolados, mas reflexos de uma realidade interior. Em Lucas 6, somos confrontados com a ideia de que não basta admirar os ensinamentos de Jesus, é necessário permitir que eles governem a vida. Chamar Jesus de Senhor implica submeter decisões, desejos e prioridades à sua autoridade. O discípulo coerente entende que obediência não é perda, mas segurança. Ele sabe que viver segundo a verdade pode exigir renúncia, mas também constrói fundamentos sólidos, capazes de sustentar a vida em tempos difíceis. Jesus deixa claro que uma fé apenas verbal é frágil, instável e incapaz de resistir às pressões do dia a dia. O caráter se revela quando a prática confirma aquilo que é proclamado. A metáfora da árvore e dos frutos reforça que não existe desconexão entre essência e resultado. Um coração alinhado com Deus produz naturalmente atitudes compatíveis com esse alinhamento. Não se trata de perfeição, mas de direção. O verdadeiro discípulo pode falhar, mas não vive confortável na incoerência. Há nele um compromisso contínuo com a verdade, um desejo sincero de viver aquilo que acredita. Lucas 6 também expõe o perigo da religiosidade aparente, que impressiona pela forma, mas carece de substância. Jesus confronta aqueles que constroem uma imagem espiritual sem raízes profundas, mostrando que essa estrutura não se sustenta diante das crises. A coerência entre palavras e vida não é construída em momentos públicos, mas no cotidiano, nas escolhas silenciosas, nas decisões que ninguém vê. É nesse espaço que o discipulado se revela autêntico. O verdadeiro discípulo entende que seguir a Cristo envolve permitir que sua palavra molde pensamentos, influencie reações e determine caminhos. Não há dicotomia entre fé e vida prática, porque tudo é submetido ao mesmo senhorio. Lucas 6 nos conduz a uma reflexão inevitável.
Aquilo que professamos está realmente sendo vivido? A coerência não é um detalhe opcional, mas uma evidência do caráter transformado. Jesus nos chama a uma fé que se expressa de forma íntegra, consistente e visível. Uma fé que não se limita ao discurso, mas se manifesta em uma vida construída sobre a verdade. Em Lucas 6, Jesus conduz o ensino ao seu ponto mais intenso e decisivo, revelando uma imagem que sintetiza todo o chamado ao discipulado: a casa edificada sobre a rocha. Aqui, o discurso deixa de ser apenas confrontador e se torna profundamente revelador, porque expõe o destino de toda a vida espiritual. Jesus não fala de teorias, mas de fundamentos. Ele apresenta dois tipos de construtores que, à primeira vista, parecem semelhantes. Ambos ouvem as mesmas palavras, ambos têm acesso ao mesmo ensino, ambos desejam construir uma vida estável. No entanto, a diferença não está no conhecimento adquirido, mas na disposição de obedecer. O verdadeiro discípulo é aquele que não se contenta em ouvir, mas decide cavar fundo, enfrentar o esforço, a renúncia e o tempo necessários para estabelecer bases sólidas. Construir sobre a rocha exige mais do que entusiasmo momentâneo, exige perseverança, submissão e compromisso contínuo com a verdade. Jesus deixa claro que as tempestades não são uma possibilidade distante, mas uma realidade inevitável. Elas chegam para todos, sem exceção. A chuva cai, os rios transbordam e os ventos sopram com força, revelando aquilo que estava oculto debaixo da superfície. Nesse momento, não são as intenções que sustentam a casa, mas os fundamentos. O caráter do verdadeiro discípulo se manifesta quando a pressão revela se a fé foi construída sobre conveniência ou convicção. A casa edificada sobre a rocha permanece firme não porque o construtor foi poupado das adversidades, mas porque ele escolheu obedecer mesmo quando ninguém estava observando, mesmo quando o esforço parecia excessivo e o retorno não era imediato. Jesus revela que ouvir sem praticar é construir sobre a areia, uma estrutura aparentemente suficiente, mas vulnerável. A queda, nesse caso, não é um acidente inesperado, mas uma consequência natural da ausência de fundamentos. O clímax de Lucas 6 nos confronta com uma verdade incontornável. Não existe fé neutra. Ou ela é praticada, ou ela se torna frágil. O verdadeiro discípulo compreende que cada decisão diária é uma camada a mais na construção da casa. Cada escolha pela obediência fortalece os alicerces, enquanto cada concessão enfraquece a estrutura. A rocha representa não apenas conhecimento, mas submissão prática à palavra de Jesus. É sobre essa base que o caráter é moldado, a fé é amadurecida e a vida encontra estabilidade. Quando tudo ao redor é abalado, quando expectativas são frustradas e quando as circunstâncias parecem ameaçar a permanência, é a rocha que sustenta. Lucas 6 revela que o discipulado autêntico não promete ausência de crises, mas garante firmeza em meio a elas. O verdadeiro discípulo não constrói para impressionar, mas para permanecer. Ele entende que o processo invisível de cavar fundo é o que determina a resistência visível da casa. Este clímax não é apenas o encerramento de um discurso, mas um chamado urgente à decisão. Jesus convida cada pessoa a avaliar sobre qual fundamento está edificando sua vida, sabendo que somente aquilo que é construído sobre a rocha da obediência permanece quando tudo mais desmorona. Depois de atravessar cada ensinamento de Lucas 6, somos inevitavelmente conduzidos a um ponto de reflexão profunda e pessoal. Este capítulo não foi pronunciado para informar, mas para transformar. As palavras de Jesus não deixam espaço para uma fé superficial, confortável ou meramente cultural. Elas nos chamam a examinar os fundamentos da nossa vida espiritual, a avaliar se aquilo que professamos com os lábios encontra correspondência real em nossas atitudes, escolhas e prioridades.
Lucas 6 revela que o verdadeiro discipulado não se mede por aparência religiosa, frequência em ambientes de fé ou conhecimento bíblico acumulado, mas por um caráter progressivamente moldado pela verdade. Jesus não busca seguidores ocasionais, mas pessoas dispostas a permitir que sua palavra confronte, ajuste e direcione toda a vida. Essa conclusão nos lembra que o discipulado é um caminho contínuo, feito de decisões diárias, renúncias silenciosas e obediência perseverante, mesmo quando o mundo aponta na direção oposta. O verdadeiro discípulo entende que seguir a Cristo não é um evento isolado, mas um compromisso que atravessa todas as áreas da existência. Lucas 6 nos convida a sair da passividade espiritual e assumir uma postura ativa diante da fé, reconhecendo que ouvir sem praticar produz ilusão, enquanto obedecer constrói estabilidade. A reflexão final não se limita a um chamado intelectual, mas alcança o coração, questionando sobre qual fundamento estamos edificando nossa vida. Cada escolha revela um pouco mais da nossa estrutura interior. Cada reação diante das dificuldades expõe a profundidade das nossas raízes. Este é um convite à honestidade espiritual, a reconhecer onde ajustes precisam ser feitos e onde o caráter ainda necessita ser lapidado pela verdade de Cristo. Ao mesmo tempo, essa mensagem carrega esperança, porque o chamado de Jesus nunca vem desacompanhado da graça necessária para responder a ele. O discipulado autêntico não é sustentado pela força humana, mas pela dependência constante de Deus. Diante disso, este vídeo não termina aqui. Ele continua na sua vida, nas decisões que você tomará a partir de agora. Se esta mensagem falou ao seu coração, se ela trouxe reflexão, confronto ou direção, não permita que ela se perca com o tempo. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por essa verdade. Compartilhe com alguém que precisa repensar sua caminhada espiritual. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que aprofundem a fé, fortalecem o caráter e apontam para uma vida firmada na palavra. Ative as notificações para não perder nenhuma mensagem. E, acima de tudo, leve este ensinamento para além da tela, permitindo que ele se transforme em prática diária. O verdadeiro discipulado começa quando a palavra deixa de ser apenas ouvida e passa a ser vivida.